e hoje falaremos de um tema polêmico que tem dado o que falar e vocês têm pedido muito aqui no chat sobre a real situação de Xi Jinping dentro do Partido Comunista Chinês. Ele está fraco realmente? Ele pode cair? Está ocorrendo expurgos lá dentro do partidão, né? E o que significa isso para o mundo? Muda alguma coisa para o Brasil, por exemplo, que hoje está praticamente como um protetorado exploratório do Partido Comunista Chinês? Partido Comunista Chinês que está dando as cartas dentro do governo Lula, principalmente nas relações exteriores e até mesmo utilizando o Brasil de fantoche. E em outros locais do mundo, isso muda alguma coisa nas relações com Donald Trump? São alguns dos pontos que a gente vai tratar aqui hoje e entender com mais profundidade o que é o Partido Comunista Chinês. Bom, mas vamos lá. Dito tudo isso, eu quero convidar aqui os meus queridos amigos que, se é para falar de China no Brasil, essa dupla é imbatível, são as pessoas mais bem informadas, eu falo isso sem sombra de dúvidas, em todo o cenário jornalístico brasileiro, que é o meu querido amigo Marcos Schottgas, né, o editor-chefe da The Epoch Times Brasil. Olá, Marcos, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, Paulo, um prazer estar contigo. Vamos desdobrar aí o assunto, tentar esclarecer quais são as nuances aí a respeito do assunto e quais são as possíveis implicações que isso muda dentro da China, o que isso muda fora e quais são os relatos e o quão críveis são. Muito bem, e obviamente aqui também quero convidar a minha queridíssima Emanuele Coure também para brilhantar aqui, ela que é a host do China em Foco, um canal dedicado só a tratar de China. Bem-vinda, Manu, prazer ter você conosco, querida. Muito obrigada, Paulo, boa noite a todo mundo, é um prazer estar aqui com você. Muito bem, então vamos lá, porque assim, já faz um tempo, pessoal, que inclusive algumas pessoas que assistem o Epoch Times e também o China em Foco sempre vêm aqui, PH, é verdade que o Xi Jinping pode cair? É verdade que o Xi Jinping está fraco? Eu falo, olha, gente, tem vários relatos disso que vem acontecendo, mas é necessário se aprofundar um pouco mais e eu tô prometendo isso já faz um tempo para nossa audiência. Então motivou também aqui o convite a vocês. E eu já vou começar então com você, Manu. De fato, Xi Jinping está fraco? Existe um complô dentro do Partido Comunista? O que nós temos aí de verdade? O que existe de exagero nessa história? Esclareça para nós, ou pelo menos inicie o esclarecimento, Manu, por favor. Perfeito, Paulo. Bom, primeiramente, vou, na verdade, trazer alguns pontos básicos, assim. Isso já tem sido bem discutido nos últimos 2 anos, principalmente quando os expurgos dentro da China eles se intensificaram. Expurgos, na verdade, são algo muito comum, na verdade, principalmente dentro do mandato de Xi Jinping. Quando ele entrou no poder, ele já iniciou fazendo vários expurgos no setor militar, justamente para garantir que as pessoas que estivessem ali fossem leais a ele. No entanto, desde o final de 2022, algo começou a chamar bastante atenção, porque algumas das pessoas que estavam sendo retiradas do partido eram pessoas muito importantes e aliados muito próximos de Xi Jinping. E isso se intensificou bastante, principalmente desde o final do ano passado. E nisso, claro, já vieram várias especulações. Xi Jinping está perdendo poder. Daí, no final do ano passado, a gente teve outra notícia, que inclusive o Epoch Times em chinês cobriu muito isso. A gente teve vários analistas do Epoch Times trazendo isso, porque parece que Xi Jinping teve um derrame durante um evento que aconteceu. Só que depois que ele teve esse derrame, ele teve que ficar acamado por algum tempo, e as outras pessoas que são de partidos rivais de Xi Jinping dentro do partido, porque dentro do Partido Comunista Chinês a gente tem várias facções. E a facção, principalmente, que está disputando atualmente com Xi Jinping é liderada por Hu Jintao, que é o ex-presidente da China. Bom, segundo os analistas do Epoch Times e segundo os informantes que o Epoch Times tem dentro da China, tudo isso teria feito com que essas outras pessoas que são rivais de Xi Jinping começassem a articular realmente para tomarem mais poder, o que fez com que Xi, quando ele voltasse ali a comandar a China, ele já tivesse perdido poder, tivesse, querendo ou não, enfraquecido o seu comando sobre todo o setor. E só que acontece que, poucos meses atrás agora, veio um fato à tona, que foi, na verdade, para mim, uma das principais coisas que trouxe realmente uma evidência factual sobre realmente Xi Jinping estar perdendo poder. Porque até então, era só especulação. Os aliados de Xi Jinping estão saindo, ele está perdendo poder, Xi Jinping teve um derrame, ele está perdendo poder. Embora, claro, sejam evidências fortes, porque Xi fez um grande esforço para colocar os aliados ali, não faria sentido ele retirar esses aliados do poder, mas o que chamou a atenção foi que há poucas semanas a Xinhua, que é a mídia estatal chinesa, ela publicou um artigo bem comprido, detalhando que após uma reunião do Politburo, que é o segundo órgão mais importante do Partido Comunista Chinês, eles decidiram criar um grupo, que seria um grupo formado por pessoas do alto escalão do Partido Comunista Chinês. E este grupo, eles iriam comandar algumas comissões e grupos que foram criados por Xi Jinping alguns anos atrás para controlar os assuntos mais importantes do Estado chinês. Em resumo, esses grupos que seriam os mais importantes
para controle realmente do Estado, agora já não estariam mais na mão de Xi Jinping, e sim na mão de outras pessoas. De acordo com alguns analistas de China, principalmente do Epoch Times, acredita-se que essas pessoas que vão liderar os grupos seria realmente Hu Jintao, Wei Jiabao, que é também o ex-premier, que atuava juntamente com Hu Jintao, e Jiang Youxia. O Jiang Youxia é o segundo no comando da Comissão Militar Central, que é o órgão do Partido Comunista Chinês que controla as forças armadas do país. Então, essas são algumas das informações que a gente tem até agora, as informações mais superficiais, sem entrar em tantos detalhes. Mas então, sim, a princípio parece que Xi Jinping está perdendo o poder, mas só para concluir, eu gostaria de deixar um adendo, porque dentro do partido, na verdade, todo mundo é muito, não sei talvez se essa seja a melhor palavra, mas muito malicioso, muito ardiloso. Então, as coisas mudam muito rápido, né? Em um momento a gente tem Xi Jinping perdendo o poder e a gente não sabe o que vai acontecer no momento seguinte, porque, claro, ele ainda tem vários aliados dentro do partido. Nossa, excelente a explicação, Manu. E agora vai ser o momento que eu vou aqui beber da fonte de quem domina tudo sobre a China, que são vocês. Você falou bastante aqui do Hu Jintao, minha querida, e tem uma cena em 2022 que eu, particularmente, não fiquei surpreso, mas eu fiquei chocado da forma que aconteceu, que foi quando o Hu Jintao ele foi ali retirado, né, de dentro do Congresso do Partido Comunista Chinês. Eu até resgatei a imagem para colocar aqui, foi em outubro de 2022, e o Hu Jintao ele foi ali sendo retirado, ele tenta falar alguma coisa com o Xi Jinping. Xi Jinping faz a famosa cara de paisagem, o poker face, né, que ele faz, né, sem a expressão, e o Hu Jintao vê-se que ele estava contrariado, sendo retirado ali de dentro do Congresso do Partido Comunista Chinês. E agora a gente vê que os partidários ligados a ele, que foi o antecessor, né, do Xi Jinping, estaria com bastante força, e ele tem uma idade avançada também, obviamente ele não seria essa pessoa a suceder. Primeiro, passar para você então, Marcos, tem alguma informação, acredito que vocês têm mais informações do que ocorreu nesse caso e o que mudou de lá para cá que o Hu Jintao conseguiu dar essa volta por cima dentro do Partido Comunista? Então, que nem a Manu estava falando, uma das questões é especulações sobre a saúde do Xi Jinping. Agora, algumas fontes internas falam que ele teve um derrame, há algumas contradições quanto a isso, e claro que esse tipo de assunto é muito sensível e qualquer atualização desse tamanho, por exemplo, quando o Zhou Enlai, ainda na década de 70, claro que é outro contexto, antes da internet, mas quando o Zhou Enlai, que era o primeiro-ministro do Mao Tse-tung na década de 70, estava com câncer, e depois quando o próprio Mao veio a ter dificuldades de saúde, isso demorou muito para vir a público, né? Esse tipo de coisa em regime autoritário é muito sigiloso, mas algumas fontes, claro, o Epoch Times é fundado por sobreviventes do regime chinês, e como tendo a nossa edição chinesa como o maior jornal do mundo em chinês, que não é controlado pelo Partido Comunista, tem também a maior rede de informantes em termos de jornais que não são controlados pelo partido dentro da China. Algumas fontes dizem que houve derrame, há algumas questões dúbias quanto a isso, então um dos pontos pode ser questão de saúde. Só complementando o que a Manu falou, tem algumas outras indicações, só para explicar um pouco sobre a estrutura do Partido Comunista Chinês. Normalmente, quem é considerado o líder supremo do partido é quem está no controle do que eles chamam de Comissão Militar Central, que é provavelmente o órgão principal, o órgão que controla o exército, né? O Mao Tse-tung famosamente falou, o poder político nasce do cano do fuzil, se temos armas podemos ter tudo, se não temos armas não podemos ter nada. Uma frase que estava até no infame Pequeno Livro Vermelho, os citações do camarada Mao Tse-tung, que era a leitura obrigatória na China, literalmente, leitura obrigatória para todo mundo, num país aí com, na época, eram 800 milhões de pessoas. Então, o controle da Comissão Militar Central, o vice-presidente da Comissão Militar Central, o Han Weidong, também, recentemente, a Manu estava falando sobre alguns dos nomes que mudam na liderança, ele, de repente, parece ter sumido, houve alguma mudança ali na liderança da Comissão Militar Central, também aliados na Força de Foguetes, que é uma força muito importante para uma eventual invasão de Taiwan, foram recentemente mudados, então tem alguns outros sinais aí nesse sentido. Outra coisa importante de entender quando a gente fala dessa cena aí do Hu Jintao é que o Partido Comunista Chinês compartilha algumas características com, apesar de ser um partido que é muito diferente em alguns aspectos, tudo isso tem muita nuance, ele é muito similar em alguns aspectos a outros partidos esquerdistas com décadas no poder, mesmo em países democráticos, no sentido de que eles muitas vezes coligam com frentes amplas, né? Uma coisa que a gente vê na Colômbia, vê no Uruguai, alguns países onde há essas frentes amplas de esquerda que tentam formar esse bloco, mas que não é um bloco monolítico, heterogêneo. E como o Partido Comunista também é assim de certa forma, né? Depois que o Mao Tse-tung, na época do Mao Tse-tung, ele pegou muitas das pessoas que eram dissidentes, todas praticamente, e ou os submeteu à rédea curta ou os matou, os expurgou, etc. Né? Foi assim com vários grandes nomes para quem estuda história chinesa, o ex-premier Liu Shaoqi, o general Pang Dehuai, que foi o grande gênio militar por trás da Guerra da Coreia e algumas das principais batalhas da Guerra Civil e da Segunda Guerra Mundial. Por aí vai, assim, expurgos em massa, e depois que o Mao morre, o partido volta a florescer com várias facções brigando pelo poder ali dentro. A linha ideológica do Hu Jintao é a linha que descende do Deng Xiaoping, que foi o reformista aí, econômico depois do Mao Tse-tung, então foi o Deng Xiaoping, depois de Jiang Zemin, depois do Hu Jintao. Teve uma linha sucessória de 3 pessoas dessa facção, que é uma facção que é igualmente autoritária em um aspecto, mas que entende que a China tinha que sair do feudalismo, passar pelo capitalismo, para aí entrar, então, no socialismo e no comunismo, nesse entendimento de que existe uma marcha da história que vai rumar, por fim, aí para esse negócio de o fim da história, aquele momento hegeliano, marxista, de utopia comunista, e eles entendem que
tem que se reter o autoritarismo, mas passar por essa fase do desenvolvimento econômico enquanto isso acontece sob o controle do partido. Por isso que também dá para entender, por esses termos, a abertura econômica junto do fechamento governamental, da repressão governamental. Olha só, tem um ponto aqui que, óbvio, eu vou falar aqui pela proximidade das datas, mas sempre quando eu estou acompanhando as questões da China, e expurgos são um tema que me interessa muito, o Xi Jinping ele faz um primeiro expurgo entre 16 e 17, que é quando ele tem a renovação do mandato dele, né? E ele começa a ficar mais na linha dura, né? Ele não estava tão linha dura, ele vai principalmente mais no interior da China, tem várias questões ideológicas que vão sendo postas nessa questão da linha do Mao Tse Tung. É tanto que ele foi elevado, não sei se isso de maneira artificial ou eficaz, foi elevado ao mesmo posto dentro do partido que o Mao Tse Tung tinha. Eu tenho a sensação de que isso seria artificial, fique à vontade para comentar, mas ele vem aumentando os expurgos e diminuindo o intervalo entre os expurgos, né? Teve esse de 16 para 17, teve um ali em 20, 23 teve outro. Há relatos que entre o final de 2024 e o início desse ano também houve outro expurgo, né? Tá correto essas datas? Foi mais ou menos esse o número de expurgos que nós estamos assistindo e que também começa a ir para empresários, né? Não só membros do partido estão sumindo, também não só membros das Forças Armadas, mas empresários somem, depois aparecem um ano, ficam em silêncio, já não incomodam mais o partido e assim por diante, né? Fiquem à vontade, quem quiser responder. Não sei, posso começar, Manu? Pode sim, Marcos, pode ficar à vontade. Não, então, os expurgos são mais ou menos por aí, eles acontecem com certa periodicidade e por diferentes motivos. O Partido Comunista Chinês, em especial depois da reforma e abertura, isso é um problema interno, até que é comentado até abertamente, dependendo da época, na mídia chinesa, existe um problema grave de corrupção. Mas claro, aí o pretexto para que se puna as pessoas por corrupção está ali, mas a corrupção é amplamente disseminada. Mas quem é punido, de fato, sob esse pretexto, ajuda muito a ter um vislumbre sobre a guerra faccional dentro do partido. Por exemplo, quando o Bo Xilai, que é um caso que ficou muito famoso, que era até cotado para ser um dos próximos chefes do partido, quando ele foi punido, era também numa linha onde a facção do Xi estava realizando expurgos e ele acabou caindo na peneira por corrupção. Sim, o Bo Xilai é documentadamente corrupto, ele é até documentadamente um dos principais violadores de direitos humanos aí, quando a gente fala de minorias religiosas, jogar gente para trabalho forçado, para campo de concentração por questão de fé, Falun Gong, cristãos, etc. O Bo Xilai tá aí com as mãos cheias de sangue. Mas até aí, uma parte bem considerável do alto escalão do partido tá. Tô falando isso para ilustrar que os expurgos acontecem, o pretexto da corrupção é um dos principais, mas existem alguns outros motivos e a gente vai pincelar esses motivos para tentar entender um pouco desse panorama. Isso também é parte não sei se dá para usar essa palavra para um regime que tem esse histórico, porque a gente está falando da entidade mais assassina da história humana, afinal de contas. Mas, ainda assim, é lúdico, assim, interessante no sentido de que, apesar de parte disso ser especulativo, não dá para cravar, ao longo da conversa a gente vai juntos conseguindo abrir a mente para entender alguns aspectos disso e vai tendo as ferramentas para analisar. Então, os motivos dos expurgos e que pistas isso pode dar pra gente também a respeito desse tipo de coisa e de uma mudança da linha do Xi, gradualmente se distanciando do que era a linha anterior para uma linha que pega mais no empresariado, que pode ter aí uma pinta de perder o controle aqui, perder o controle ali. Então, os primeiros expurgos eram muito relacionados até a casos que estavam, de certa forma, ligados ao Bo Xilai, casos ligados à corrupção. Mais pra frente também teve muitos expurgos por questão de espionagem. Enquanto o Partido Comunista Chinês por muitas vezes fala que isso é da CIA, aquilo é da CIA, e muitas coisas não são, alguns dos expurgos de fato foram relacionados a isso no governo do Xi Jinping, porque, em especial depois que a China se tornou pujante economicamente e a corrupção no Partido Comunista em várias alçadas, aí, alçada estadual, municipal, etc., foi se tornando disseminada, uma coisa que muito rapidamente foi percebida por agências de inteligência ocidentais é de que se tornou muito fácil, por causa da corrupção endêmica, ir comprando ativos dentro do Partido Comunista Chinês, e dois grandes expurgos foram em termos de tentar pincelar pessoas que estavam realmente comprometidas dentro do Partido Comunista Chinês, que estavam de alguma forma cooperando com adversários do regime estrangeiros. Isso é um dos crimes mais graves, assim, né? Corrupção e espionagem normalmente é pena de morte na China. Então alguns dos expurgos foram por causa disso. Os expurgos recentes têm um tom que... Porque isso aí que eu descrevi, até nos governos anteriores também eram. O que traz para o cenário atual algum interesse no motivo dos expurgos é quando a gente fala dos expurgos da Força de Foguetes, da Comissão Militar Central, quando a gente fala de alguns dos expurgos recentes, muitas das pessoas expurgadas são até próximas de Xi Jinping. São mais... porque normalmente a facção expurga quem é da facção oposta ou traidores da própria facção. A especulação que circula agora, com base nas informações que se tem do regime chinês e no que dizem informantes, o que dizem analistas, é curiosa precisamente por causa disso, e isso até que abre todo esse leque de especulação quanto a uma perda de poder de Xi Jinping. É que muitos aliados de Xi, que aparentemente não havia relatos, não havia boatos, não havia nada circulando de traição, estão sendo expurgados, o que poderia significar essa perda de um controle tão firme. Ao mesmo tempo, existem muitas medidas que são incomuns de expurgo em termos de empresariado, né? O caso do Jack Ma ficou famoso, que ele criticou o partido numa cúpula aberta, é o dono da Alibaba, né? Depois sumiu sumido, ninguém viu ele aí por 90 dias, ele era o cara que sempre aparecia na mídia, um cara muito... tava sempre aparecendo por aí e tal, e sumiu, né? Aí dali, há um tempo aí, coisa de 2 meses,
ele aparece, não sei o que, tudo é camarada Xi, falando bem, etc. Isso vem no encalço aonde? Em 2018, o Xi Jinping fala que a teoria marxista é completamente correta e eles devem aderir com punho de ferro à linha marxista. Depois ele fala que os empresários têm que voltar a mentalidade para o que eles chamam de valores socialistas centrais, que é um jargão do partido, né? Fazer tudo com base em valores socialistas centrais. Esse discurso vai fortalecendo, e o empresariado vai perdendo oxigênio em vários setores. O empresariado nunca teve muito oxigênio. Eles têm a liberdade econômica de pouca regulação em uma série de zonas econômicas especiais, e eles têm ainda a questão da mão de obra barata, leia-se muitas vezes com violações de direitos humanos envolvidas, ou até pagando para prisões para os prisioneiros, muitas vezes presos pela fé ou por não ter cometido uma infração, por serem dissidentes, trabalharem como escravos. Nisso havia muito oxigênio em termos de liberar para o empresariado. Agora, o punho de ferro do regime sempre teve ali, a dificuldade de tirar o dinheiro feito na China do mercado chinês sempre teve ali, mas nessa reta agora do governo é uma situação onde essa captura também, de uma certa forma, sufoca politicamente e coloca o empresariado de joelhos para puxar ele mais perto para aquilo que foi anteriormente. De certa forma, claro que é um comparativo que tem aí alguns anacronismos, mas coisas que emulam o Mao Tse Tung, que é quem normalmente o Xi Jinping tem como o mural na parede, tem como aí o exemplo. Então isso adiciona também para esse grau onde ele se distancia muito das linhas dos últimos três aí, o Jiang, o Hu Jintao e o Deng Xiaoping. Então, nos expurgos, não sei se eu fui prolixo aí, mas existe mudança de característica nos expurgos aí, que recentemente consegue dar um tom de se aderir firmemente à linha marxista e que os empresários têm que aderir a valores socialistas centrais, dá um tom dele tentando pressionar ali no social, mas ao mesmo tempo muitos aliados-chave que aparentemente não tem boato de traição, não tem nenhum informe do tipo, perdendo posições centrais, e é isso que dá esse tom também de especulação de o que está acontecendo com o poder da facção dele no partido. Estar bem antenado sobre tudo leva tempo e muitas vezes a correria do dia a dia atrapalha. E nós temos aqui, por princípio, sempre nos aprofundarmos, mas você, muitos momentos, precisa ali de uma pílula rápida para estar antenado no que está ocorrendo, onde você vai ter os melhores trechos recortados para agilizar o seu dia a dia no entendimento. Então se inscreva aqui no canal, fique atualizado e vamos juntos. E se você quiser ter a geopolítica descomplicada, se inscreva no nosso canal principal também. Idem Vele, idem Nolem.